te dou a glória, me deste liberdade. Davi, ele é o rei de Israel. As cortes eram sempre lugares de grandes intrigas entre aqueles que ambicionavam subir ao trono. Nós encontramos aqui um dos filhos de Davi, com um caráter carismático, um homem muito popular entre os seus. Através de conspirações, ele conseguiu criar um cenário em que o povo de Israel deixasse de confiar em Davi. Ele acabou por tomar para si o trono de Israel. Davi, ele foi apanhado completamente de surpresa, tem que fugir, leva consigo apenas um pequeno grupo de pessoas que lhe permanecem leais, e Davi sai de Jerusalém sem nada. Pessoas tentaram apedrejá-lo. E nós vemos que Davi, ele foi traído pelo seu próprio filho, mas também pelo homem que era a sua mão direita, o seu homem de confiança, um homem chamado Aitofel. Então Davi, nesta situação, onde parece que tudo está perdido, de repente tudo mudou na vida dele. Num momento ele é o rei, ele está no palácio, está a governar, e no momento seguinte é um fugitivo, ele está a ser perseguido como um condenado, como alguém fora da lei. Absalão, ele, seguindo as instruções dos seus conselheiros, ele decide fazer alianças com os povos vizinhos e levantam um grande exército que faz uma perseguição feroz a Davi com o propósito de o matar. Porque ele sabia que enquanto Davi fosse vivo, Davi podia voltar para o trono. Davi, ao fugir de Absalão, ele encontra refúgio em Maanaim. Eles vinham cansados, famintos, sedentos, com o coração destroçado, mas encontraram aqui algumas pessoas que lhe trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, mel, manteiga. Maanaim significa um lugar onde um exército de anjos está acampado. Neste lugar, Davi encontrou auxílio de um grupo de anjos. No entanto, os anjos que vieram em auxílio de Davi, neste tempo de crise, eram um grupo de pessoas com características muito interessantes e muito peculiares. Foram uns anjos muito improváveis. O primeiro, chamado Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon. Este homem vinha de um povo inimigos do povo de Israel. Agora que Davi está em dificuldades, até a sua própria família o está a perseguir, o quer matar, Davi encontra um amigo neste amonita chamado Sobi, da família real de Amon. E isto é completamente inesperado, isto é totalmente surpreendente. Deus pode usar qualquer um. E nós não precisamos ver as pessoas como adversários, como inimigos, porque às vezes nós não conhecemos bem o coração das pessoas. Não temos a perspectiva completa das coisas. Mas Deus pode usar. A segunda personagem que nós encontramos aqui chama-se Maquir. Diz que ele é filho de Amiel de Lodebar. Maquir foi a pessoa que deu abrigo a Mefibosete, um dos netos de Saul, o primeiro rei de Israel, sabendo que estava a correr grandes riscos. Ele tinha 5 anos de idade quando Saul e Jonatas morreram na batalha, e quando a família dele receberam essa notícia, eles tentaram fugir apressadamente, porque eles olhavam para Davi como aquele que iria matar a descendência de Jonatas. E na pressa, na correria, ela acabou por deixar o menino cair, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Mefibosete foi levado lá para Lodebar. Lodebar não era um lugar bom para se habitar. Os homens de Davi levam Mefibosete para a capital e, em vez de executarem Mefibosete, Davi pega neste homem e, cumprindo a aliança que Davi tinha com o seu amigo Jonatas, ele faz Mefibosete sentar-se à sua mesa como um dos seus filhos, como parte da família real. Davi devolveu-lhe as terras que pertenciam à sua família, tratou-o como um dos seus próprios filhos e prometeu cuidar dele para o resto da sua vida. Davi agiu em misericórdia, agiu em bondade, amém? Agiu em compaixão. Maquir, ele olha para Davi com respeito,
com admiração e torna-se um dos seus aliados, um dos anjos improváveis que vieram servir Davi. Sempre que nós lidamos com compaixão, sempre que nós lidamos com bondade, sempre que nós lidamos com gentileza, isso vai mudar a forma como as pessoas olham para nós. Este homem chama-se Barzilai. Barzilai tem 80 anos e ele vem ajudar Davi. Aparentemente, Davi não tem a mínima hipótese de vencer. Há um exército enorme que vem contra Davi. Davi não tem qualquer hipótese de sair vencedor. Barzilai, ele era conhecido pelo homem de ferro. Tornou-se um anjo improvável de Davi neste tempo de extrema dificuldade. Contra todas as perspectivas, Davi sai vencedor e pode voltar novamente para o palácio em Jerusalém. Barzilai era um grande homem. Não era apenas grande em terras e em riquezas, mas era também grande em sabedoria, era também grande em conhecimento, ele era grande em fé, ele era grande em generosidade, ele era grande em humildade, ele era grande em lealdade e sim, também era grande em recursos materiais. Barzilai, ele era um homem generoso. Ele tinha, tal como Salomão, largueza de coração. Barzilai, ele veio sustentar Davi e aqueles que estavam com Davi. Ele partilhou aquilo que tinha. E Barzilai vivia com essa mentalidade. Deus tinha-o abençoado para ele poder ser uma bênção. O seu coração não era um coração para reter as coisas, mas para partilhar com aqueles que tinham necessidade. Barzilai, ele tinha esta largueza de coração. Tinha esta atitude de generosidade. Barzilai também era um homem de fé. Ele estava disposto a assumir o risco por algo valioso. Se Absalão vencesse este conflito, as coisas não iriam correr bem para Barzilai e para a sua casa. E tal como Moisés, a Escritura diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. E assim também agiu Barzilai. Ele agiu em fé. Foi grande na fé. Que ele era um homem de compaixão. Ele agiu em compaixão. Há uma grande diferença entre compaixão e sentir pena, ou sentir simpatia, ou sentir empatia por alguém. Sentir empatia por alguém é bom. Compaixão dá sempre um passo mais além. Compaixão, ela é sempre expressa através de ações. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Curou os doentes. Jesus moveu-se em compaixão e ensinou o povo. E a compaixão leva-nos sempre a fazer alguma coisa depois de sentirmos algo. Barzilai, ele agiu em compaixão e isso levou a fazer alguma coisa. Sentir pena, isso não vai mudar nada. Mas compaixão pode mudar as coisas. E por vezes aqueles pequenos gestos de compaixão trazem mudança e trazem transformação a vidas que estão em necessidade. Que ele tinha consciência da sua própria mortalidade. Ele tinha consciência de que os seus dias aqui na terra em breve terminariam e que ele não ia levar nada com ele daquilo que ganhou. Todos nós sabemos que a nossa vida é um momento, é um sopro, diz o salmista. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que agora está aqui e que logo desaparece. E o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para termos o coração certo, para termos um coração reto, para fazer que com cada dia que nós vivemos seja um dia que tenha valido a pena, seja um dia em que nós construímos para deixar um legado do amor de Deus, da graça de Deus. Barzilai, ele era um homem humilde, tinha um coração humilde. Quando Davi o convida para ir para o palácio, este homem diz: mas por que razão me queres dar essa tão grande recompensa? Barzilai era um homem grande, era um homem respeitado, era um homem muito rico, era um homem muito influente, mas sabe, ele era pequeno aos seus próprios olhos. E eu acredito que foi essa atitude que o tornou grande. Permanece pequeno aos teus olhos e Deus vai te tornar grande. Ele tinha uma mentalidade geracional. Ele estava a pensar no que vinha depois dele, na importância da nova geração. Apesar de ele
humildemente rejeitar a oferta de Davi, ele certificou-se que a sua descendência, a próxima geração, seria abençoada. A sua atitude de coração, a sua generosidade resultaram numa bênção para a próxima geração, algo que esta geração de maneira alguma conseguiria adquirir, conseguiria alcançar, se este homem não pensasse nesta forma geracional. Deus está à procura de pessoas que têm este coração, de pessoas que estão prontas a fazer alguma coisa pela próxima geração. Pessoas que têm esta mentalidade de capacitar a próxima geração, de os colocar numa posição em que eles podem ir mais longe do que nós. Isto é grandeza aos olhos de Deus. Foi-lhe dado algo que estava bem no centro do coração de Davi, algo que era muito pessoal para Davi, terras na cidade de Davi. E isto tornou-se uma bênção que passou de geração em geração. Este é o plano de Deus. E eu acredito que à medida que nós expressamos largueza de coração, atitude de generosidade, tal como Barzilai, este homem de ferro, através de compaixão, através de lealdade, através de ousadia, através de generosidade, tendo consciência da nossa própria mortalidade, que o nosso tempo aqui é um momento, nós estaremos a preparar um legado em Deus para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Este homem fez algo que mudou a sua vida, mudou a vida daqueles que estavam à sua volta e levou este fluir de mudança às gerações seguintes. Este anjo improvável, ele trouxe bênção à sua vida e à sua família de geração em geração. Vamos passar um legado de bondade, de graça, de favor para a próxima geração.